Eu sou a Sandy, aluna de graduação da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, e estarei apresentando o trabalho intitulado Influência das próteses obturadoras na halitose e disfagia em pacientes com comunicação bucosinusal. A maxilectomia é um procedimento cirúrgico que envolve a remoção parcial ou total do osso maxilar, geralmente indicado no tratamento de tumores malignos que acometem o trato aerodigestivo superior, sendo mucosa bucal ou faringe. Pacientes que foram maxilectomizados enfrentam diversos desafios funcionais e emocionais, durante principalmente a mastigação, deglutição, fonação e também no seu estado psicológico. A reabilitação protética é essencial para a recuperação da qualidade de vida e reintegração ao convívio social desses pacientes. Dessa maneira, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia da presença de obturadores palatinos em pacientes com comunicação bucosinusal sobre a disfagia e a halitose, realizando uma comparação entre pacientes totalmente edêntulos com a comunicação bucosinusal e sem a comunicação bucosinusal. A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da nossa faculdade e os critérios de inclusão para os pacientes eram aqueles que seriam reabilitados com próteses obturadoras ou total convencional. Esses pacientes deveriam ter um histórico de câncer de cabeça e pescoço e terem sido submetidos a quimioterapia, radioterapia ou ressecção cirúrgica. Eles tinham que ser maiores de 18 anos e ter a capacidade cognitiva. Dessa maneira, o critério de exclusão foi pacientes que necessitavam de outro tipo de reabilitação, que não se alimentavam por via oral, portadores de alterações cognitivas, sem histórico de câncer de cabeça e pescoço e menores de 18 anos. Dessa maneira, o número de pacientes obtido foi 12. Então, nós tínhamos 12 pacientes totalmente edêntulos, em que foram divididos em duas classes, que seria o grupo 1, os pacientes que não tinham a comunicação bucosinusal, e o grupo 2, que eram os pacientes com a comunicação bucosinusal. A análise da halitose foi feita através de um aparelho que se chama alímetro. Esse aparelho considera a quantidade de compostos voláteis de sulfeto de hidrogênio e mercaptanos emitidos por bactérias da cavidade bucal, interpreta esses valores e classifica um odor. O odor ele pode ser classificado de algumas maneiras, sendo 0, sem odor, 1, pouco odor, 2, odor moderado, 3, odor pesado, 4, odor forte, 5, odor intenso, e também pode ter o erro da maquininha na calibração e na recepção dos odores, e aí é necessário fazer novamente o teste. Os resultados obtidos das mensurações do hálito foram submetidos aos testes de Friedman, seguido do Dormy-Conover, para análise comparativa dos grupos. Para os testes de halitose, os pacientes foram orientados a não comerem, mascarem chicletes ou beberem bebidas alcoólicas antes da realização do exame. Além disso, eles tinham que evitar alguns produtos cosméticos que poderiam alterar os resultados reais. Dessa maneira, a calibração do aparelho era realizada seguido da agitação por 5 vezes, para eliminar possíveis odores residuais oriundos de usos anteriores. Com isso, o paciente mantinha a boca fechada durante 3 minutos, enquanto o alímetro era desinfectado com álcool 70 para evitar contaminação cruzada. Após os 3 minutos, eram realizadas 3 aferições consecutivas em cada paciente, que eram realizadas aproximando o aparelho da região do mento com o polegar para que ele se mantesse a 1 centímetro de distância da boca. Ao ligar, o aparelho emitia um som meio alto e após o segundo sinal sonoro, o paciente assopra através da passagem e então o dispositivo capta o ar e mensura o odor. Para análise da disfagia, os pacientes foram submetidos ao questionário MD Anderson, que é um questionário validado e confiável, em que nós, através da aplicação destes questionários, podemos observar o impacto da disfagia na qualidade de vida desses pacientes com histórico de câncer de cabeça e pescoço. A análise foi feita pela ANOVA e depois o teste de Tuckey. A mensuração, tanto da halitose quanto do questionário, foram aplicados em 2 períodos, sendo antes da reabilitação protética, em T1, e após 30 dias da reabilitação protética, em T2. O questionário era composto por 20 perguntas divididos em 4 classes, sendo a geral, emocional, funcional e física. As respostas são dadas em uma escala de 1 a 5, em que 1 representa maior impacto negativo e 5 menor impacto negativo. A pontuação final é convertida e é calculada para que assim seja feita a análise estatística. Na tabela 2, podemos observar o nível de halitose desses pacientes sem a comunicação bucosinusal e com a comunicação bucosinusal durante o tempo 1, que foi antes da reabilitação protética, e o tempo 2, que foi após a reabilitação protética. No primeiro tempo, nós podemos observar que os 2 grupos têm o mesmo valor. E no segundo tempo, a gente também observa que esses 2 grupos têm o mesmo valor, indicando que não há uma diferença de valor entre os grupos. Porém, ao analisarmos o fator tempo, ou seja, ao compararmos o tempo 1 com o tempo 2, nós podemos observar que houve uma diminuição no nível de halitose desses pacientes de ambos os grupos após a reabilitação protética. Na tabela 3, nós podemos observar os achados que foram obtidos através do questionário MD Anderson. Eles estão divididos por domínios durante o período de T1, que foi antes da reabilitação protética, e T2, após a reabilitação protética. Todos
domínios, tanto no grupo S quanto no grupo C, tiveram um resultado com pontuações inferiores quando comparados aos dois grupos no segundo momento, no T2. Isso significa que houve uma melhora da disfagia desses pacientes. Em T2, o teste de ANOVA mostrou que houve uma diferença estatística de mudança do lado positivo para todos os domínios. Portanto, a qualidade do hálito se mostrou melhor no tempo após a reabilitação protética, quando comparado antes da reabilitação protética, em ambos os grupos. Ou seja, tanto os pacientes edentos totais sem a comunicação bucosinusal, quanto os pacientes com a comunicação bucosinusal tiveram uma melhora do hálito após a reabilitação protética, mostrando o quanto ela é importante. A hipótese nula do projeto era que a reabilitação protética não exercia influência sobre a disfagia e a litose do hálito, e essa hipótese foi negada, visto que ocorreram diferenças estatísticas no segundo período de análise, ou seja, após a reabilitação. No geral, a pontuação do questionário foi inferior no tempo 2, sugerindo que houve uma melhora subjetiva sobre o impacto da disfagia após a reabilitação, porque a gente pode relembrar, que quanto mais próximo de 5, melhor a condição do paciente. Dessa maneira, é possível concluir que, quando reabilitado proteticamente, o paciente apresenta uma diminuição no nível de disfagia, melhora na qualidade de vida e na qualidade do hálito. Portanto, as próteses maxilares obturadoras também fornecem uma estética satisfatória e elevam o bem-estar e a possibilidade de integração do indivíduo ao convívio social. E assim, quando reabilitados, eles têm um maior nível de qualidade de vida, por conta da melhora na fonação, mastigação e realização de tarefas diárias, além das suas relações sociais. Diante disso, diante de toda essa situação, a gente vê o quão importante é a reabilitação protética desses pacientes, que muitas vezes são mutilados por conta da cirurgia, que é muito receptiva. Também temos que ressaltar que o tamanho da amostra estudada foi muito pequena e se faz necessária a condução de novos estudos para a ampliação do conhecimento sobre os parâmetros analisados. Eu gostaria de agradecer a Jornada Odontológica da Universidade de Brasília e também aos meus orientadores.